I'm very glad to be here today with you. In fact, it's my third time in yes, it's not the second. Yeah, this is the third time, isn't it? Yes, it's even your third time in this building. Yes, for sure. And I'm very honored to be part of the Spiritist Week of this year. And also to be present in this new book in English, which has been translated recently, Homosexuality from the Viewpoint of the Immortal Spirit. This was a big research about the subject we did in our Spiritist Medical Association, and we presented this book in 2012, in fact. And it's a link between science and between the Spiritist doctrine in a holistic point of view. So we had an enormous effort to have this translation done for this trip, and we could have it. But unfortunately, we had many problems to bring many books to the United States due to the not the customs exactly, but the the weight. Yeah. But we are going to have more soon, I hope. And today we are going to talk about homeopathy and spiritism, which for me is a very sensitive topic because I've been working on it for such a long time. And I'm going to give this lecture in Portuguese. I would like to give it straight in English all the time. But, and I could do with many mistakes and help, but we have very good translated, a friend of us who is here, Edna. So I will count with her translation, ok? Então, a homeopatia é uma ciência médica. No Brasil, ela é parte das especializações médicas, disponíveis apenas para ser praticada no meio médico pelos profissionais da saúde, embora existam formações para aqueles que não são da área da saúde. Pois como um novo conhecimento, ela nos traz a oportunidade de entender a prática de saúde e o adoecimento de uma nova maneira. A homeopatia é uma descoberta do médico alemão Samuel Hahnemann. Ele foi alguém que fez um trabalho fantástico. Ele era alguém inquieto, verdadeiramente. Era um ariano, nasceu em 10 de abril de 1753. E como um ariano, ele era alguém que estava sempre em busca. Mudou muitas vezes de casa, de cidade, de trabalho. Era alguém que viveu em uma época em que a medicina estava se firmando nas suas bases, em que as ciências eram todas muito integradas. E então ele era não só médico, mas era também químico, era um estudioso da literatura. Ele era alguém que gostava muito da língua, então ele fazia muitas traduções. Ele foi um grande tradutor, não só para o alemão, mas também depois para outras línguas, mas ele traduziu muito a matéria médica daquela época para a sua língua, e com isso ele teve a oportunidade de descobrir algo novo. Quando Hahnemann dedicou-se a traduzir uma matéria médica de Cullen, do inglês para o alemão, ele percebeu algo interessante. E ele discordou da ideia que o autor apresentava naquele texto, que para se tratar a malária com quinina, como era praticado, e ainda é uma base até hoje, se o autor propunha que a razão da quinina tratar a malária era que ela era amarga e produzia uma substância no estômago que combatia a febre. Não se conhecia naquela época ainda as ações patológicas, não se tinha desenvolvido a medicina a tal ponto como nós conhecemos hoje. Então o autor, com muita seriedade, propunha isso. Quando Hahnemann leu, ele discordou, ele achou que não era uma explicação lógica o suficiente e ele resolveu experimentar
esta substância. Quando ele experimentou, ele descobriu que a quinina, ela produzia os mesmos sintomas da doença que ela tratava. Ou seja, aquele remédio que era utilizado para tratar a malária, ele produzia febre e as dores corporais, a prostração, semelhante ao estado da malária original. Então ele falou, que estranho fenômeno é esse, que o remédio que trata causa os mesmos sintomas. Ao mesmo tempo, na mesma época, ele percebeu um surto de escarlatina, uma doença infantil bacteriana, e ele começou a tratar crianças de uma casa com a beladona. E ele descobriu que aquelas crianças tratadas com beladona, elas não adoeceram da escarlatina. E a beladona era uma substância que conhecidamente causava sintomas semelhantes. Com tudo aquilo, ele começou a perceber que havia uma outra forma de se observar a doença e o doente. E ele começou a experimentar medicamentos. Ele começou a fazer testes nele, nos amigos, na família, das substâncias, mas não substâncias puras, porque a maior parte das substâncias homeopáticas, elas são substâncias ou inertes do ponto de vista terapêutico, quando puras, como por exemplo o sal de cozinha, né, que tem tempero, tem ação no organismo, mas não é uma medicação como a gente conhece, ou elas são venenos, algumas são metais pesados, no problem. Algumas são metais perigosos, como por exemplo arsênico album, que é um veneno, mas que na função homeopática tem funções enormes. Como por exemplo, algumas são venenos, como veneno de cobra, né, o que deu o famoso medicamento Laquesis, ou veneno de aranha, que é a tarântula, que deu outro remédio homeopático conhecido. Então o que Hahnemann descobriu é que existiam substâncias que, diluídas com certo método, de uma certa maneira, elas apresentavam uma virtude medicamentosa. Essa virtude eram os sintomas que elas causavam no indivíduo sadio. E aí ele descobriu que aqueles sintomas causados no indivíduo sadio eram exatamente os sintomas que aquela medicação tratava. Então, se ele dava um medicamento para o indivíduo sadio, testando, e aquele medicamento provocava febre, vômito, dor de cabeça, provocava desmaio, provocava hipertensão arterial, ele percebeu que este mesmo medicamento, utilizado de uma forma adequada, e ele estabeleceu qual método de utilizar, era capaz de tratar estes mesmos sintomas. Este, na verdade, não é uma coisa exatamente nova. É um resgate da medicina hipocrática. Porque Hipócrates já dizia da atuação dos semelhantes. Esta atuação homeopática ficou conhecido como lei de semelhança. Significa um medicamento capaz de causar determinados sintomas, ele trata os sintomas que ele causa. E aí, então, Hahnemann começou a construir a ideia teórica por detrás daquele fenômeno observado. E ele percebeu que aquele medicamento ele não atuava da mesma forma que os medicamentos chamados alopáticos. Alo significa diferente, homo significa igual. Então, homeopáticos são os que atuam por lei de semelhança. Alopáticos são os que atuam por lei do contrário. Esses que nós temos nas nossas farmácias. Nós temos um sintoma de náusea ou vômito, nós tomamos um remédio para combater a náusea ou vômito. Na homeopatia, não. Nós temos uma náusea ou vômito, nós tomamos um remédio que causa náusea e vômito, mas diluído homeopaticamente. E exatamente por estar diluído, ele atua no organismo de uma maneira que eu vou explicar, fazendo com que o organismo entre em reequilíbrio. E os sintomas, naturalmente, desaparecem, modificam-se por conta desta atuação. Então, esta descoberta de Hahnemann é um resgate da medicina hipocrática. E Hipócrates falava a respeito da physis. A physis é uma sabedoria inata, é a ação da natureza em nós. É a ação sábia da natureza que existe em nós.
Hahnemann dizia que existe uma natureza sábia no organismo que comanda e controla todos os fenômenos. Através de quê? Através do fluido vital ou da energia vital, que é um campo de realidade distinto da matéria mais densa, é anterior ainda a ela. Hipócrates falava disto, Hahnemann ressurge com esta ideia explicando-a e o Espiritismo vai trazer uma enorme contribuição a esse respeito, explicando a natureza espiritual do ser. Então, a medicação homeopática, ela é uma medicação que nós podemos dizer energética. Por quê? Porque até a 12ª diluição nós ainda temos matéria, mas depois dela não existe mais matéria. Existe apenas uma memória energética daquela medicação, que a gente chama de virtude medicamentosa. E o mais interessante, quanto mais diluído, mais potente e mais profundo, mais forte. É exatamente o contrário da medicina alopática. Medicina alopática a gente dá quanto mais substância, mais ação, não é assim? Porque se liga aos receptores físicos, então quanto mais substância se ligando a maior número de receptores, maior intensidade de ação. Na homeopatia, não. Na homeopatia, quanto mais diluído, mais forte, mais profundo e mais poderoso. Atua cada vez em um nível mais fundo, que tem repercussões e que precisa ser conhecido. Então, onde é que a medicação homeopática atua? Ela atua na energia vital do organismo. A energia vital do organismo é aquilo que está por detrás. Assim, Hahnemann criou um conceito de terreno. É como se ele dissesse assim, olha, com a alopatia nós tratamos as copas das árvores, fazendo com que elas se modifiquem. Com a homeopatia, nós vamos no terreno e tratamos a raiz. Ou matando a árvore, quando é hora de matar, porque não é uma árvore adequada de estar ali, né? As árvores são sinais e sintomas do corpo. Ou deixando de existir. Nós modificamos aquele terreno de uma forma tal que ele deixa de existir. Ele passa a não funcionar mais naquela localidade e naquela situação. Então, atuando na energia vital, a homeopatia vai lá no mais profundo e faz o reequilíbrio daquilo que está alterando os órgãos. A alopatia atua direto nos órgãos. A homeopatia vai ali na raiz alterando. E aonde é que está esta raiz do funcionamento orgânico dentro da visão espírita? Ele está exatamente nos corpos espirituais que nós possuímos. Então, na visão espírita, nós somos espíritos eternos. Na verdade, não eternos, imortais. Porque eterno é aquilo que nunca teve início e nunca tem fim. O único que é eterno é Deus. Nós somos espíritos imortais. Nós tivemos início e não temos notícia de que teremos fim, né? Isso é ser imortal, é diferente, é distinto. Então, nós somos espíritos imortais. Como espíritos imortais, nós não somos materiais. Nós somos princípios inteligentes. E este princípio inteligente, ele está na matéria, ele não é a matéria. Assim, o espírito que somos encarna-se, reveste-se de carne, para ter as experiências necessárias que nos vinculam ao progresso e ao futuro. Este espírito imaterial, ele necessita de revestimentos ou invólucros corporais em vários níveis dimensionais. A matéria não existe somente neste nível físico mais profundo. Ela existe em vários níveis. E assim nós temos vários corpos que dão expressão ao espírito, são veículos de manifestação. Um destes corpos é chamado de corpo etérico ou duplo etérico. E ele é um corpo que é formado de energia vital. Somente nós encarnados o possuímos. Os espíritos que estão fora da matéria não o possuem. Porque este fluido vital, ele tem o objetivo de animalizar a matéria, de vitalizar a matéria. Ele dá movimento e vida a esta matéria inerte que é o corpo físico. Este fluido, este corpo vital, é o campo aonde
ação homeopática atua de forma mais intensa, formando o reequilíbrio. Então, segundo a visão homeopática, nós temos uma doença primária, que é chamada de Psora por Hahnemann. É a doença básica, fundamental do ser humano. Essa doença, ela é uma doença, segundo diversos autores, do comportamento. É uma doença do nosso posicionamento no mundo. Isso a homeopatia diz assim. Vejam que interessante. Segundo um autor americano, um dos maiores filósofos homeopáticos, James Tyler Kent, a origem desta psora primária é o mal falar, o mal pensar e o mal agir. Algo que os espíritos, dentro da doutrina espírita, também falam da mesma maneira. Por exemplo, o espírito Joseph Gleber, médico alemão, que fala das mesmas palavras. No mal pensar, no mal falar e no mal agir. É muito interessante isso. Então, segundo este filósofo homeopático, o ser que nós somos, pensante e existente, altera a energia vital, criando um núcleo de adoecimento, distanciando-se da lei natural da vida. E, com isso, gerando os núcleos de desarmonia na energia vital, que levam à desarmonia do corpo físico. O Espiritismo fala a mesma coisa. Diz que nós, enquanto espíritos imortais, pensando, sentindo e decidindo no campo moral da vida, nós alteramos a energia vital em sua expressão através das correntes de pensamento e de sentimento que nós geramos. E isto altera o corpo físico por consequência. De tal maneira que a homeopatia atuando no fluido vital, ela reequilibra o terreno. Mas, se o indivíduo não reequilibra o seu pensar, o seu falar e o seu agir, a harmonia conquistada se perde da mesma maneira. Então, a associação entre homeopatia e espiritismo é muito interessante. Porque a homeopatia, dentro da sua visão vitalista, ela abre campo para a medicina do espírito. E o espiritismo, como ciência do espírito, ele explica aquilo que a homeopatia observa como fenômeno. Como se dá a atuação da energia vital no corpo físico e como que as alterações do pensamento e do sentimento do espírito na energia vital adoecem o corpo. Assim, nós temos a Hahnemann propondo que as medicações homeopáticas tratem este terreno de fundo que é o desequilíbrio da energia vital. Dentro da visão de Hahnemann, a alopatia não é curativa, porque o que ela faz é suprimir sintomas. Então, quando a lei dos contrários atua, nós temos um sintoma que se afasta daquela expressão, mas não deixa de existir aquele desequilíbrio que está por detrás. O que o organismo faz é modificar o caminho de expressão. Se o desequilíbrio estava se expressando por uma dor de cabeça e agora não tem mais campo para esta dor de cabeça, ele vai se expressar por uma dor de estômago ou uma dor nas pernas, um reumatismo ou um mal-estar. Ou, se aprofundar mais ainda, em uma angústia, em uma depressão, em uma síndrome do pânico. Porque as questões físicas e mentais estão todas integradas dentro da visão homeopática. Então, Hahnemann propõe que o tratamento alopático, ele é supressor. E que se nós não nos tratarmos por aquilo que é regulador do equilíbrio, nós naturalmente voltaremos a adoecer. Assim, existe uma medicina que é chamada medicina unicista. É aquela que utiliza um medicamento homeopático a cada vez, raramente faz associações, às vezes faz, mas é mais raro. E ela trata de acordo com a lei de semelhança. Esta lei de semelhança, ela é baseada no conhecimento profundo do doente e profundo da medicação. Isto significa que a medicação é testada múltiplas vezes, como em indivíduos sadios. Indivíduos sadios tomam, narram quais os sintomas que tiveram.
eu tomei essa medicação e fiquei profundamente deprimido. Mas não foi uma depressão qualquer, era uma depressão que me ocorria entre 6 da tarde e 10 da noite. Era uma insônia que me acordava às 3 da manhã. Era uma vontade específica que eu tinha de comer ferro. Sintomas, às vezes, raros, estranhos, desde os mais comuns até os mais raros e estranhos. Eu tenho os mesmos sintomas, ela tem, ela tem, ela tem. De tal maneira que se as mesmas pessoas tomando medicamento têm os mesmos sintomas, aquele medicamento faz parte da identidade aquele sintoma faz parte da identidade daquele medicamento. Significa que aquele medicamento é capaz de tratar aquele sintoma específico. E é interessante em homeopatia, porque quanto mais raro for o sintoma, mais específico é o medicamento. Ou seja, medicamentos que causem depressão e que, portanto, tratem a depressão, existem muitos em homeopatia. Mas para tratar adequadamente a depressão, eu preciso conhecer. Então, se eu quero tratar a Evelyn, eu vou ter que conhecer os sintomas físicos detalhadamente que ela tem. Eu vou ter que conhecer a personalidade dela. E detalhadamente significa, às vezes, de uma forma até muito estranha. Você tem enxaqueca, ótimo, mas como começa a sua enxaqueca e como que ela termina? Como que ela se manifesta? Que horas do dia que ela é pior? O que que alivia? Alivia por gelo. Não, alivia por calor. Um medicamento trata a enxaqueca que alivia com calor, outro trata a enxaqueca que alivia com frio. São particularidades, não é? Então eu vou ter que conhecer detalhadamente os sintomas físicos, a personalidade e as emoções, a forma de se comportar no mundo. O que muitos pacientes estranham, porque às vezes muita gente vai para a consulta homeopática como se estivesse indo para uma consulta alopática. E aí não quer falar de sentimentos, não quer falar das suas personalidades, não quer falar das suas questões íntimas. Não funciona. Nosso querido Gilson Freire, que está aqui conosco na Semana Espírita, foi meu professor, um excelente professor de homeopatia, a quem eu devo muito. E ele sempre disse, o paciente de homeopatia tem que estar disposto não só a abrir a sua vida física para o médico, mas também abrir a sua alma, para conhecer o que é, para se apresentar verdadeiramente. Então tem um texto dele que está na internet, que eu sugiro a vocês lerem, muito interessante, que se chama Não se sinta invadido pela consulta homeopática. Porque tem muitos pacientes que estranham. Não, eu não quero compartilhar isso com vocês, eu compartilho com o meu psicólogo, não é? Mas o homeopata tem que ser também um pouco psicólogo. E um dia uma paciente minha me definiu bem. Ela disse, doutor, o senhor é psicopata. Ela disse, metade psicólogo, metade homeopata. Juntando os dois, deu psicopata. Eu acho que, na verdade, ela foi inspirada espiritualmente. Porque ela percebeu a natureza. Não é? O médico tem que entrar nas questões íntimas, morais, muito profundamente às vezes, para escolher adequadamente. Sobretudo porque, dentro da visão homeopática, os sintomas ou as características mentais, eles são mais profundos do que os sintomas físicos. Então, Hahnemann descobriu que a gente trata um paciente sem supressão dos sintomas quando nós damos um medicamento pela lei da semelhança que seja o mais compatível possível com aquele conjunto de sinais e sintomas, sobretudo os mais raros e os mais específicos, e, mais profundamente ainda, aqueles mais compatíveis com a natureza mental, porque isso é uma sintonia mais profunda do que no nível físico. E desse nível, o organismo pode ser reequilibrado. Mas ele não é reequilibrado de uma forma automática. Hahnemann também descreveu uma coisa muito interessante que se chama leis de cura, que depois foi desdobrada mais detalhadamente por Ehring, um outro autor homeopático, e ele demonstra o seguinte, que nós adoecemos do mais superficial para o mais profundo, assim como também nos curamos do mais profundo para o mais superficial. Então ele diz, primeiro adoece a pele, que é, por exemplo, as doenças que afetam predominantemente os bebês e as crianças, que estão num nível de adoecimento mais superficial. Depois adoecem as mucosas, a mucosa da boca, do nariz,
Depois, o trato gastrointestinal. Dali, os órgãos internos. Depois, os órgãos vitais. Coração, depois, cérebro. E depois, o nível mental. É muito interessante. Embora a manifestação de uma doença já possa vir diretamente no universo mental. E isso a doutrina espírita nos ajuda a entender, conhecendo a natureza do perispírito, que o adoecimento vindo do passado já pode se expressar diretamente no campo mental, ou nas características de personalidade do indivíduo que necessitam ser trabalhadas e que geram os sintomas físicos. Então, Hahnemann postulou que quando nós utilizamos a medicação por lei de semelhança, esta medicação tem um caminho de cura. Este caminho de cura é de dentro para fora, de cima para baixo. É muito interessante. Primeiro se curam os órgãos mais nobres, superficializando o movimento de cura. E de cima para baixo, primeiro aliviam sintomas que estão na parte superior do corpo até a parte inferior. E acontecem algumas coisas durante o processo do tratamento homeopático. Então, se nós damos uma medicação que é capaz de causar os mesmos sintomas em indivíduo sadio, num primeiro momento, aquela medicação é capaz de fazer uma agravação dos sintomas. Porque, afinal de contas, ela causa os mesmos sintomas. Então, ela provoca o organismo. Funciona mais ou menos assim. O organismo está lá adoecido por um movimento natural do indivíduo. O seu pensar, o seu falar, o seu sentir, a sua postura moral na vida, assim também como a sua postura física, porque as questões físicas também adoecem, não é? Mas o organismo não tem força suficiente para a energia vital reagir àquele adoecimento. Seja porque a força do adoecimento mantém o desequilíbrio continuamente, seja porque a energia vital do organismo está enfraquecida. Então, vocês imaginam, tem um adoecimento nesse sentido, a energia vital não consegue reagir. Vem o medicamento homeopático, pela lei da semelhança, dá um estímulo semelhante, ou seja, naquele mesmo nível de adoecimento, e esta provocação artificial, ela provoca uma reação também artificial na energia vital. E ela então faz um movimento de reequilíbrio. Eu costumo comparar uma mola. A mola está lá, meio bambinha. Chega uma mão potente e faz assim, ó. Pressiona essa mola fortemente. Na hora que solta, o que a mola faz? Ela volta com toda a força. Naquele sentido que antes ela não dava conta de ter a sua elasticidade. Então, num primeiro momento, a medicação homeopática, quando bem escolhida, ela agrava. Inclusive, se ela não agrava, é um mau sinal. Porque é sinal que das duas uma, ou ela não foi escolhido o medicamento adequado, ou não foi escolhida a dose adequada para aquele movimento. Se agrava, é um ótimo sinal. Piora e a pessoa pode ficar feliz. Isso é sinal de que está entrando no processo de cura. Porque esta agravação é rápida, não costuma ser muito intensa, isso depende da dose dada. Quanto mais diluída, mais forte pode ser essa agravação, né? E ela é passageira. Então, eu costumo dizer que ela é como um pico. Dá um pico rápido de agravação e logo volta ao equilíbrio. Qual equilíbrio que é esse? A normalização da energia vital, o reequilíbrio. Acontece que Hahnemann descreveu uma coisa muito interessante. Ele disse assim, o movimento de cura segue o mesmo movimento do adoecimento. O adoecimento não foi de fora para dentro? A cura, portanto, é de dentro para fora. Aquele caminho que foi feito de desequilíbrio, ele agora é feito reequilibrando. E então Hahnemann descreveu uma coisa interessante. Ele diz assim, no retorno ao equilíbrio, nós voltamos a ter os sintomas antigos. Aquele caminho de desequilíbrio. Então vamos supor que o caminho de adoecimento foi primeiro uma alergia de pele, aí eu dei o antialérgico, acabou com ela, aí comecei com uma bronquite, porque o trato respiratório ele tá logo depois das mucosas e antes do gastrointestinal, esqueci de dizer isso. Então depois comecei a adoecer mucosas, por exemplo, uma sinusite, suprimi, dei um tanto de antibiótico, aí comecei a ter uma crise de asma ou uma gastrite, aí tomei lá
o omeprazol, o pantoprazol, qualquer zol da vida. E aí a gastrite se foi. Aí começa a adoecer os órgãos mais profundos. Vamos supor que ficamos aí nesse nível, para não ficar grave demais. Aí demos um medicamento escolhido por lei de semelhança. Aquele medicamento, ele vai momentaneamente trazer de volta a gastrite, a crise respiratória, o adoecimento de mucosa, até voltar para a pele. Isso chama-se superficialização. Então, o processo de adoecimento ele é de dentro para fora. Ah, Andrei, mas eu usei remédio homeopático que acabou com o meu sintoma de vez, não tive mais nada. Esse é o uso chamado organicista da medicação homeopática. Então, vocês vão aqui nas drogarias dos Estados Unidos e vocês vão encontrar medicamentos homeopáticos. Os chamados complexos, vários medicamentos no mesmo medicamento, geralmente em baixas diluições, onde você ainda tem matéria e a ação é mais orgânica. Aí você vai encontrar lá o medicamento homeopático para sinusite, o medicamento homeopático para ansiedade, para dor de cabeça, para enxaqueca, para gastrite. Esses medicamentos atuam? Sim, atuam. Mas eles atuam curando? Não. Porque o que eles fazem é atuar igual à alopatia. Eles atuam só no órgão doente ou só na doença e não no indivíduo. E aí eles não atuam por lei de semelhança curando. Como eles são medicamentos que têm em sua identidade sintomas naquele órgão que são usados, então eles suprimem aquele sintoma. Mas acontece o que a gente chama metástase mórbida, ou seja, aquele sintoma sai daquele lugar e desloca-se para um outro. Então esse é o chamado uso organicista da homeopatia, muito utilizado na França, onde a linha organicista desenvolveu-se mais intensamente. Também na Inglaterra. No Brasil nós temos de tudo. Nós temos da linha unicista, nós temos a linha complexista, que também pode atuar dentro da lei de semelhança, e nós temos a linha organicista, todas respeitáveis, porque todo traz, de alguma maneira, algum auxílio para o ser humano, e a alopatia também, e sobretudo, nós precisamos muito da alopatia. O que é importante é saber o que usar, quando usar e como usar. Porque a alopatia, por exemplo, nas urgências, nas emergências, quando a vida está em risco, quando o sintoma é muito grave, que traz um sofrimento muito intenso, é a alopatia que alivia rápido. Existem medicamentos homeopáticos que atuam rapidamente? Sim, existem. A homeopatia não atua devagar, isso é uma ilusão. A homeopatia atua muito rápido e muito duradouramente. Mas, às vezes, para perceber o seu efeito mais intenso, nós temos que dar tempo para aquela atuação na energia vital fazer este movimento. Qual movimento? De superficialização e de reequilíbrio. Acontece que muitas pessoas vão fazer a consulta homeopática desejando apenas supressão dos sintomas. E assim, quando os sintomas começam a voltar, as pessoas não entendem que aquilo faz parte de um processo de cura. E muitos médicos não explicam também não. Porque nós temos boa culpa nesse cartório, né? Assim, o sintoma, o tratamento não caminha para a cura. Então, Hahnemann disse que as doenças vão curando de dentro para fora, de cima para baixo, superficializando, vindo para a pele. E é por isso que nós sempre dizemos, se você está em tratamento homeopático e a doença superficializou, não use nada para a pele, não trate isto. Deixe acontecer. Porque isso é rápido, isso é passageiro. Às vezes não é tão rápido, tá? Tem que ser honesto. Às vezes o sintoma na pele pode durar um bom tempo. Eu tive uma paciente que teve 6 meses de urticária, o que é muito difícil de tolerar. Mas ela se curou de absolutamente tudo. Da pressão arterial, das dores crônicas. É uma senhora de 78 anos. Mas teve 6 meses de urticária. Isso significa o quê? 70 e tantos anos de supressão de sintomas. Na hora que recebeu o estímulo adequado, o organismo fez a reação, porque não tinha obstáculo. Mas essa reação foi duradoura. E olha que ela usou a alopatia para tentar conter a urticária, porque ficou, naturalmente desesperada. Mas nem a alopatia não conseguiu conter, porque o movimento de reequilíbrio foi tão forte que ele se impôs. Mas
depois de passado, nenhuma marca no corpo, nem nada, apenas um reequilíbrio que se fez. Mas isso é mais raro. Essas reações mais fortes, duradouras, tenho visto muito poucas. Geralmente elas são rápidas. Aparecem espinhas, aparecem lesões de pele que se curam. Então estas são as chamadas leis de cura, né? É por isso que durante o tratamento homeopático se diz que não se deve tomar nenhum outro medicamento alopático. Pode associar? Poder pode, só não é o adequado. Tem efeito colateral o remédio homeopático? Ele interage com o remédio alopático? Não, ele não interfere na ação dos medicamentos alopáticos. No entanto, o medicamento homeopático, como ele pode gerar sintomas pela lei de semelhança, ele não tem exatamente efeitos colaterais, mas ele tem sintomas que ele causa. Né? Então, nós podemos ter alguns sintomas do medicamento? Podemos, dentro do processo. Algumas vezes a gente precisa associar a pessoas que têm depressão grave ou que têm outras doenças psiquiátricas, que utilizam medicamentos fortes, ansiolíticos, e que ao longo do tratamento homeopático, inclusive, vão retirando esses medicamentos quando pode ser retirado, sempre com uma avaliação médica rigorosa, nunca por iniciativa do próprio paciente, porque não conhece, às vezes, a gravidade daquele medicamento ou da doença. Mas há muitos que não podem. E aí a coisa precisa ser dentro daquilo que é possível, né? Dentro daquilo que a gente consegue fazer. Então a homeopatia, ela atuando pela lei de semelhança, ela segue as leis de cura e ela faz um reequilíbrio do organismo. Mas é preciso considerar que aquilo que adoece a energia vital é o espírito e as suas posturas perante a vida. E que, portanto, nós só falamos em cura quando nós temos um movimento de reequilíbrio interior. Daí, nós entendermos, dentro da visão espírita, que nenhum movimento é verdadeiramente curativo senão quando promove reforma íntima. Nem a homeopatia cura, nem a alopatia cura, nem a acupuntura, nem nenhum movimento médico ou orgânico. Todos eles aliviam enormemente, reequilibram, dão estímulos de alívio e misericórdia. Mas cura significa reordenação das matrizes do pensamento e do sentimento em relação ao quê? À lei de Deus. Isso significa desenvolver o bem pensar, o bem falar e o bem agir. E bem não significa fazer de acordo com uma religião, significa estar em sintonia com aquilo que é o belo e o bem. Bem significa tudo que é bom, tudo que promove o ser humano, tudo que engrandece o ser humano. Então isso é muito importante. Os processos de educação do espírito são os processos verdadeiramente curativos. Na visão espírita, nós trazemos nos nossos corpos espirituais a memória do nosso passado. Então nós podemos desequilibrar a energia vital do corpo etérico, seja pelas posturas de hoje, as decisões do aqui e do agora, seja pelos registros do passado. Aquilo que vem marcado nos nossos corpos espirituais e que se transmite para o corpo físico. Porque o corpo físico, ele funciona como dizemos em português, mata-borrão, como como é que fala isso? Borracha de apagar, mata-borrão. Não, é como se fosse eu esqueci a palavra em português também. Aquele negócio para absorver. Uma esponja, como se fosse uma esponja que absorve do corpo espiritual aquela carga energética ou magnética que está nele, passando para o corpo físico, né? Então, esse registro do passado, ele naturalmente vem para o corpo para ser drenado, para ser exonerado, para que o espírito tenha uma expressão livre e em sintonia com os fluidos superiores da vida. Mas, para que isso seja duradouro, precisa ter uma sintonia do pensamento e do sentimento com o belo e o bem, reorganizando o corpo físico. Então, a medicação homeopática, quando bem utilizada,
sobretudo nas suas diluições mais altas, que vão mais profundamente no nível mental e, portanto, mais profundamente no nível energético, eles atuam até no perispírito. É uma medicação que atua reorganizando corpo astral, reorganizando duplo etérico e, por consequência, reorganizando o corpo físico, dentro dessas leis de semelhança e de cura que são importantíssimas. Mas o mais importante é a reeducação íntima do indivíduo. Homeopatia não é fitoterapia, não é plantas. Tem muita gente que usa medicamentos de plantas e diz que está tomando homeopatia. Ou usa florais e também diz que está tomando homeopatia. Aproveitei que eu vi um floralzinho ali e lembrei de falar. Yeah. O floral tem o seu uso benéfico. A fitoterapia, que é o medicamento que vem de planta, ele também tem o seu uso benéfico e muito bom, mas são ciências à parte. Homeopatia vem de mineral, vegetal ou animal, às vezes é um animal inteiro, como por exemplo Apis. Apis mellifera é a abelha inteira, amassadinha. Que dó, né, gente? É, macerada. É a partir dela que se faz a diluição, né? Ou de venenos, ou de minerais, ou de plantas, como por exemplo o Lycopodium, né, que é uma planta, dentre tantos outros. Então, a homeopatia é aquela matéria que foi diluída dentro do método estabelecido por Hahnemann, extraindo a virtude medicamentosa dela, tá? Só para fazer uma diferenciação. Então, as conexões entre homeopatia e espiritismo, elas são muito grandes. Tanto que nós temos no Brasil muitos médicos homeopatas que são espíritas. Embora tenhamos médicos homeopatas de qualquer religião, eu ainda não conheci nenhum que seja arreligioso, ou seja, que não tenha religião. Porque a ciência homeopática é uma ciência da imponderabilidade, uma ciência dos fluidos, é uma ciência de uma natureza mais íntima. Então, naturalmente, aqueles que compreendem isso, compreendem a ciência também espiritual da vida, não é? Mas a ligação entre homeopatia e espiritismo é muito grande. No Brasil, muitos centros espíritas têm receituário mediúnico, médiuns que psicografam orientações mediúnicas para as pessoas, indicando medicações. Chico Xavier fez isso durante muito tempo. Dr. Bezerra de Menezes, que foi médico homeopata, Dr. Dias da Cruz, que foi médico homeopata, e vários outros trazem, através de médiuns, orientações mediúnicas para as pessoas utilizarem. Tem muita associação lá no Brasil. Naturalmente, para que um medicamento homeopático funcione, ele tem que ser bem preparado e, portanto, deve ser comprado de farmácias sérias que sabem preparar adequadamente. Não pode ser comprado em qualquer lugar, porque o segredo da medicação homeopática é a sua preparação. Também, como é uma matéria energética, não deve ser guardado de uma forma qualquer. Deve-se evitar contato com instrumentos eletrônicos, emissores de radiação, como, por exemplo, celular, televisão e outros tantos que nós temos hoje em dia. Deve-se evitar tomar sol, deve-se evitar colocar dentro da geladeira, submeter a mudanças de temperatura, deve-se evitar manusear, porque o contato com a mão, por vezes, pode alterar a qualidade energética daquele medicamento. Se diz para colocar dentro da tampinha, né? Geralmente vem com uma tampinha no Brasil. Se colocar dentro e ingerir diretamente, né? Este movimento é um movimento de reequilíbrio do corpo vital. Corpo vital esse que se destrói muito frequentemente. O espírito Joseph Gleber, no livro Medicina da Alma, ele diz que há posturas e comportamentos que destroem o corpo etérico, como, por exemplo, o uso de álcool e de drogas, os hábitos de desgaste energético excessivos, como, por exemplo, o sexo desregrado, né, em excesso, como, por exemplo, as drogas, como, por exemplo, o hábito da gula,
que coloca o organismo numa necessidade de metabolização excessiva. O hábito de falar mal da vida alheia, que é um desgaste energético intenso, a maledicência, né? Isso cria brechas, buracos no corpo espiritual, através dos quais passa a contaminação espiritual. Larvas astrais, formas pensamentos, irradiações magnéticas e energéticas que contaminam diretamente o corpo físico, gerando sintomas que ele classifica como sendo sintomas semelhantes ao de gripes, ao de alergias, ao de afecções do sistema imunológico. São sintomas de adoecimento do sistema energético. Nós temos no nosso organismo um sistema circulatório energético no corpo vital, semelhante ao sistema circulatório do sangue no corpo físico. São chamados meridianos ou nadis, que a medicina chinesa ensina. São os canais por onde essa energia vital circula e aonde a medicação homeopática naturalmente vai atuar, né? Então, este corpo vital que é destruído, ele pode ser tratado através dos passes que nós recebemos na casa espírita, que é uma transmissão fluídica que atua também na energia vital. Só que de uma forma diferente da medicação homeopática. Porque o que o passe faz é repor fluido e dar direcionamento a este fluido. O que a medicação homeopática faz é, de uma forma inteligente, provocar a physis, provocar a natureza do próprio organismo, a sabedoria do organismo, fazendo com que ele reaja de forma a reequilibrar o organismo. É uma forma mais específica, né, e mais intensa de atuação. Mas quando nós atuamos de forma conjunta, o passe, a oração e a homeopatia, isso pode muito em seus efeitos. É por isso que o processo de tratamento espiritual, ele consiste em nós recebermos a fluidoterapia, né, a atuação magnética, recebermos tudo aquilo que atua sobre nós, mas ao mesmo tempo reorganizarmos a nossa mente e o nosso pensamento através dos ensinos que são passados, das leituras, porque enquanto fazemos isso, nós mantemos aquele órgão que foi reequilibrado em equilíbrio. E, portanto, este reequilíbrio pode ser permanente ou pode ser duradouro. Quando o duplo etérico está destruído em um nível mais extenso, ele não pode ser recomposto, diz Joseph Gleber. Somente em reuniões muito específicas de ectoplasmia, em que uma quantidade de fluido vital é exteriorizada pelos médiuns em condições muito específicas, e os espíritos utilizam aquela manipulação para criar implantes ou enxertos. Mas diz ele que quando isso é muito extenso, somente a reencarnação pode reconstruir novamente aquele corpo. E é por isso que, por vezes, nós temos lesões residuais, sintomas que permanecem depois do tratamento, né? Inclusive, quando há lesão orgânica, ou seja, destruição de órgão, a homeopatia já não pode mais atuar tão intensamente, porque ela não reconstitui órgãos lesados. Então, se nós temos um pâncreas que não funciona mais na produção de insulina, nós vamos ter que usar insulina externa. Se nós temos uma tireoide que não produz mais o hormônio da tireoide, nós vamos ter que utilizar o hormônio da tireoide. Nós temos medicações que atuam sobre a tireoide, ajudando a regulá-la? Sim. Mas eles não reconstituem um órgão inteiro. E câncer? Não, também não. Então, a homeopatia não trata o câncer, não trata a síndrome da imunodeficiência, seja adquirida ou seja do câncer, mas quando ela está franca, não é? Mas trata o organismo de forma a não deprimir o sistema imunológico, isso sim, né? E, portanto, pode ser profundamente útil no caso do HIV, por exemplo, né? Ou, por exemplo, a homeopatia trata os efeitos, os sintomas, por exemplo, do câncer. Então, aquela náusea excessiva,
aquele sintoma de mal-estar, isso a homeopatia pode atuar. Ou se é um câncer primário, ajudando para que não haja metástase, para que não haja isso, junto com uma cirurgia, com uma quimioterapia, também é muito útil. Isso significa, a homeopatia não é uma panaceia que trata tudo. Embora nós tenhamos medicamentos homeopáticos para todos os sintomas. Dos mais complexos aos mais simples. Das medicações testadas, e já são centenas de medicações testadas, nós temos muito. E continuam sendo testadas e descobertas outras novas, né? Então, a associação entre homeopatia e espiritismo é a associação entre uma ciência do vitalismo e a ciência do espírito, que é uma só e a mesma coisa. Porque o campo vital, ele está a serviço do espírito imortal que nós somos. Tá claro isso, gente? Muito bem. Muito basicamente é isso. Isso é um resumo, né? Um voo superficial para a gente ter uma ideia de como que o processo. Claro que a coisa pode ser muito mais complexa. Na manifestação da doença, a psora primária tem campos de expressão. Então vai ter a expressão do mais e a expressão do menos, que nós chamamos em homeopatia de sífilis e de psicose. É uma expressão do hiper e é uma expressão do hipo. Então, por exemplo, em todo o processo de adoecimento, nós vamos ter a expressão que é do mais e aquela que é do menos. Ou seja, todo medicamento homeopático trata sintomas que são, por exemplo, de hipertrofia e sintomas que são de hipotrofia. Obrigado. São sintomas que a gente chama de mais ou de menos. E então, dentro da atuação homeopática, foram descobertos os medicamentos mais específicos para o mais, né? Para a sífilis, ou medicamentos mais específicos para o menos, para a psicose. Né? Então, isso daí, dentro do conhecimento homeopático, o nível de complexidade da filosofia homeopática é muito grande. E por isso é uma ciência que necessita de ser bem estudada. Não pode ser um cursinho rápido que qualquer um faz para decorar medicamentos homeopáticos. Isso é a mesma coisa que você ir na farmácia e decorar rótulos dos remédios que estão lá. Plasil para vômito, Advil para dor, Advil, né? Que aqui vocês usam muito, que eu já descobri. Advil para dor, né? Tylenol. Qual? Tylenol. Tylenol, né? O Tilenol para a dor, que é um anti-inflamatório. Isso é a mesma coisa que decorar. Você pode fazer a mesma coisa com remédio homeopático. Descobrir Nux vomica para vômitos, Ipeca para vômitos, arsênico album para sintomas obsessivos, para depressão, para tristeza. Isso é a visão organicista. Não funciona. Então, a homeopatia é uma ciência muito profunda, que necessita conhecer os seus princípios, os seus fundamentos, a forma de atuação, as leis de cura e saber acompanhar isso. Então, as pessoas me perguntam, qualquer pessoa pode estudar homeopatia? E eu sempre digo, sim. Mas qualquer pessoa está apta a prescrever homeopatia para os outros? Não. Porque qualquer pessoa pode selecionar bem um medicamento, de acordo com a lei de semelhança, conhecendo, mas somente aqueles que estudaram medicina são capazes de acompanhar a expressão no corpo para saber se aquilo ali está caminhando para a enfermidade ou para a cura, se aquilo caminha para a morte ou para a vida, se aquilo está em movimento de reequilíbrio ou de desequilíbrio. Entende? Então é isso que é muito importante de ser sabido, porque tem muitos cursos na nossa sociedade para as pessoas a respeito da homeopatia. Mas importa considerar esta questão. Tá claro, gente? Então acho que nós podemos passar para as perguntas e respostas. Sim. I'm asking, I have a baby and I was wondering if I can have this treatment. Like sometimes she's teasing or, you know, she gets all this baby stuff. And I feel horrible taking her. I mean, I love her doctor, but I don't like the medicine. Because I feel like I am... Mistreating her. Yeah, it's, you know, it's putting some things in her body that it's a band-aid. It's not curing. Yeah, exactly. Yeah, so I feel horrible doing that for her. But at the same time, like, I'm completely ignorant. I don't know what I should be doing. Mm-hmm. So I was wondering if there are doctors out there that would take care of babies specifically in that. Todo homeopata pode tratar
desde o bebê até o idoso, porque o mecanismo de adoecimento é o mesmo. Embora existam pediatras homeopatas. Sim. Então existam, mas em geral a maioria de nós trata todos, né? E é muito comum isto, porque o sistema de pensamento é o mesmo. Even in United States, you know if it's Não, complementary? aqui eu não sei Oh, yeah. como que atua, né? Mas o que acontece? Holistic? Como? Holistic? Holistic? Maybe. Então, como é que acontece? A criança, primeiro nós precisamos lembrar que a criança é um espírito imortal. Mas o organismo físico da criança está com menos obstáculos à cura, menos intoxicações e menos obstáculos mentais, porque a criança está anestesiada na expressão mental no período do primeiro desenvolvimento, né? O espírito não consegue se expressar com exatidão. Então a criança reage à medicação homeopática muito rapidamente. É muito difícil a criança não reagir. No entanto, e faz um movimento de reequilíbrio. E é muito bom, porque hoje em dia nós vemos muito abuso na medicina com crianças. A criança tem uma primeira crise de bronquite ou de alguma doença que tem broncoespasmo, que tem uma contração dos brônquios, e os médicos logo enchem de corticoide e começam a dar corticoide para meses, né, inalatório e antibiótico e uma série de coisas. Muito em função dos pais, mais do que da criança. Porque eu digo que ao tratar as crianças, a gente tem sempre que tratar os pais juntos. Well, we feel the pain, right? Yes. And imagine pains. And has a lot of fantasies. A lot of fears. Então, quando a criança vem para o tratamento homeopático, ela responde muito bem e pode reequilibrar tudo isso que esse tratamento equivocado médico fez de adoecimento. Mas os pais precisam entender o que é o tratamento homeopático. I know now. Porque com este movimento das leis de cura, os pais têm que tolerar agravação, superficialização, retorno dos sintomas antigos, que são aqueles que tinha antes. E esse processo é muito angustioso para os pais. Então, o médico precisa explicar muito bem aquilo que é o processo, o que é esperado. Pode acontecer febre, pode acontecer diarreia, pode acontecer sintomas de pele, porque senão, no mínima reação, os pais medicam. E aí é um problema, né? E eu sei que é angustioso mesmo para os pais isso. Então, sim, as crianças podem se tratar, devem se tratar, porque é a homeopatia que pode equilibrá-las e desde novo, ajudar para ter um movimento de cura, mas precisa entender o processo, ok? O que você diz da hiperatividade? Ótimo. Hoje, a maioria das crianças estão todas hiperativas e eles estão dando remédios para combater essa hiperatividade, ou seja, Para sedar a criança. sedar a criança. Como é que é isso à luz do espiritismo? Bom, à luz do espiritismo, isso daí é uma outra palestra. que demora tanto tempo quanto essa daqui, né? Mas eu vou dar umas pinceladas. A hiperatividade é uma doença. Ela existe de fato. Mas são pouquíssimas as crianças que têm. O que acontece hoje é um hiperdiagnóstico dessa doença. Então tem muitos problemas sociais, familiares, educacionais, problemas da escola, do método pedagógico, do mundo moderno, do distanciamento dos pais, da falta de referência, da desagregação familiar, que hoje está sendo considerado como hiperatividade. Ou seja, olha para aquele resultado, que é a agitação da criança ou a falta de atenção, e considera como hiperatividade. As crianças que verdadeiramente têm hiperatividade podem se beneficiar do tratamento médico mesmo alopático. Tem medicamentos que atuam no nível cerebral, regulando aquele processo. Mas ela precisa de um diagnóstico muito bem feito, e o que temos hoje é um hiperdiagnóstico disso. A homeopatia também trata a hiperatividade, assim como trata muito e principalmente sintomas mentais do comportamento e do temperamento. Então, muitos pais trazem crianças para tratar pelo temperamento.
Está com temperamento agressivo, está com temperamento... Aliás, agora tem umas coisas muito interessantes. Um dos novos diagnósticos médicos é transtorno opositor desafiante. Diagnóstico neurológico. Transtorno opositor desafiante. Sabe o que se chama isso, né? Criança rebelde, falta de educação, desagregação familiar, espírito comprometido do passado, né? Que os povos cismou de chamar de índigo, de cristal e de tudo quanto é mineral que existe. Então, a homeopatia trata essas questões porque os medicamentos homeopáticos são riquíssimos em sintomas mentais. Riquíssimos. E, portanto, quando escolhidos pela lei de semelhança, eles ajudam a atuar no nível do reequilíbrio para a criança voltar ao natural dela. Seja pelo efeito de vidas passadas que está atuando agora, de culpas, de dificuldades mais profundas do espírito, seja pelas atuações agora. Mas para tratar a hiperatividade bem, nós precisamos estudar a família, os pais, o contexto, a forma de reação. Precisa de um acompanhamento psicológico. Mas a criança nasce hiperativa? Uma criança pode nascer hiperativa, sim. Trazendo do passado espiritual dela conteúdos que a deixam em um temperamento muito agitado, né? E isso vem daquilo que está na forma de complexos no inconsciente, que ficam atuando sobre ela. Uma criança já pode reencarnar sob um processo obsessivo grave, que agita e atua, gerando muitos medos infantis, muitas perturbações, muitos sintomas de desequilíbrio, né? Também hiperatividade, agressividade, né? E isso pode gerar muito problema. Então, precisa tratar em um contexto geral, tá? É verdade ou é mito? English. Oh, is it truth or is it a myth that if you grew up taking way too many antibiotics and traditional medicine, that your body is not as responsive to homeopathic medicine? É verdade. It's true. É verdade. Ele perguntou, né, se é verdade que quanto mais a gente toma antibiótico, crescendo, usando essas substâncias, se o organismo fica menos responsivo à homeopatia. Sim, fica menos responsivo porque o corpo fica intoxicado, tá? Por reações vitais desequilibradas. Mas utilizando doses adequadas do medicamento, isso pode voltar ao reequilíbrio. Agora, se esse uso alopático levou a lesão orgânica, como pode acontecer como efeitos colaterais de medicamentos, então a homeopatia não pode atuar sobre isso. Tem antibióticos, por exemplo, que causam deficiência de audição. Tem corticoide, tem muitas funções colaterais, tem muitos efeitos colaterais. Então, se é um uso crônico, aquilo leva ao adoecimento. São adoecimentos que nós chamamos de artificiais, induzidos por medicação. A homeopatia não trata doenças artificiais, a homeopatia trata doenças naturais. Entende? A doença que é da energia vital, não a doença que é imposta por medicação. Tá claro? How about depression when you are diagnosed as a chemical imbalance since you were born? Isso é muito interessante. Nós tivemos a oportunidade de falar da depressão aqui no ano passado, não foi? Seminário, não foi aqui, sobre depressão? Então, a depressão, ela tem uma causa genética. E você pode ter famílias em que você tem uma tendência para a depressão, significando que você traz os genes da depressão. Acontece que esses genes, eles têm que ser ativados. Eles não fazem parte dos genes que estão permanentemente e automaticamente ativados no organismo. Eles são ativados pelas substâncias que circulam no sangue. Isso pode ser ativado desde a infância por uma pressão espiritual, por um conteúdo energético, uma postura do espírito diante da reencarnação? Pode. E aí já mantém desde a infância o cérebro funcionando dentro de um caminho depressivo. Por exemplo, aqueles espíritos que reencarnam compulsoriamente, obrigatoriamente. Trazem uma grande rejeição pela reencarnação. E aí caminham para a morte. Como essa morte não é possível organicamente, mata-se o ânimo e o prazer e a alegria de viver. Se o espírito já reencarna debaixo de uma depressão muito intensa, de uma obsessão muito intensa,
esta atuação espiritual diretamente sobre o cérebro ativa os genes da depressão, determinando a baixa dos neurotransmissores, gerando sintomas. O tratamento espiritual na casa espírita, o culto no lar em casa, a atuação dos pais reequilibrante pode já ajudar a resolver esse processo, ensinando a criança a orar, a modificar o padrão de pensamento e de sentimento para desligar o processo obsessivo, regulá-lo. Então, nós não somos vítimas do nosso corpo, nós somos senhores do nosso corpo. Seja o desequilíbrio da energia vital, seja aquilo que é genético que atua sobre nós, está sob a regulação do espírito e as suas decisões morais. Certo? It's difficult, but in the book Cura e Autocura, I see you have training about constellation, familiar constellation. Yeah. Will be a relationship between two disciplines? Sim. Constelação familiar é um ramo da filosofia e da psicologia. Estuda as forças que atuam sobre nós, os padrões que atuam sobre nós. Foi criado pelo alemão Bert Hellinger. Na verdade não foi criado, foi descoberto. As grandes coisas do universo não são criadas, são descobertas. Não é? Hahnemann descobriu a homeopatia, Bert Hellinger descobriu o método que utiliza na constelação familiar, Kardec descobriu o conhecimento espírita através dos enunciados, né? E trabalharam em cima dessas descobertas. Então, a constelação familiar é este ramo da filosofia e da psicologia que estuda a natureza das nossas ligações entre familiares, entre pessoas, nos relacionamentos, que estuda ordem, hierarquia, pertencimento, equilíbrio, que são coisas que atuam dentro das nossas vidas. O que Bert Hellinger fez com a constelação familiar foi descobrir as leis de Deus que atuam nos relacionamentos. E criar um método vivencial em que isso pode ser mostrado. O que é que está acontecendo dentro de um relacionamento. Então pode ter conexões profundas com o espiritismo, mas pode ser vivido também como algo desconectado disto, apenas como a vida agora. E como homeopatia por las explicaciones que não, com homeopatia não tem uma ligação. Tem. Quando você falou de é interessante porque os problemas da família, da personalidade. Sim. É interessante porque alguns estudiosos da constelação familiar fizeram testes com medicamentos homeopáticos. Colocaram em um sistema de constelação familiar os medicamentos para ver como que os representantes dos medicamentos se comportavam. E os representantes dos medicamentos se comportaram com os mesmos sintomas que os medicamentos apresentam. Ou seja, mostrando que aquele medicamento verdadeiramente tem uma identidade psicológica e física. Né? Muito interessante. Só um minutinho. I don't know how it is in Brazil, but my work with some homeopaths here in the United States. Generally, a really good homeopath is very expensive. And as you were saying before, it is a very complex science, if you will. So often it requires a lot of time and interaction, and because it's, all the visits are so expensive, not covered by insurance in the States. How would you say that the process of homeopathy might compare, say, to like a really good physical effects healing medium that works, that's obviously to some degree a less complex process because basically you're going and you're receiving the spiritual treatment and it's not necessarily, take like Lycopodium for 6 weeks and then take this and then take that. So how would you say that, obviously I know you're recommending homeopathy because that's why you're giving this lecture. Yeah. But how, can you say a little bit about, the two different modalities and what you think? Sim. Andrew, can you repeat the question so we are recording? Ele falou que aqui nos Estados Unidos ele tem tido contato com pessoas homeopatas que fazem um bom trabalho, que conhecem essa ciência profundamente e que geralmente cobram muito caro, o que não é coberto pelo sistema de segurança social, né? E nem pelos planos de saúde, pelos planos de saúde. E falou dos tratamentos espirituais, da associação que tem entre os tratamentos espirituais. Então, como fazer com essa dificuldade? Lá no Brasil, o tratamento homeopático é bem barato.
Claro que nós temos médicos que cobram caro, mas em geral se tem um preço mais acessível. E inclusive nós temos disponíveis a homeopatia dentro do Sistema Nacional de Saúde. Então é uma realidade um pouco diferente daqui. Assim como temos também lá grupos espíritas que oferecem tratamento espiritual de uma forma mais extensa e mais profunda, não é? Então eu não sei como aqui poderia ser, porque eu não conheço como trabalham os médicos homeopatas americanos, nem como isso pode ser ofertado. Mas o tratamento espiritual ele está disponibilizado nas casas espíritas de uma forma gratuita. Aqui também, não é? Nas terças-feiras? Nas terças-feiras, e a pessoa pode receber o passe, pode ouvir as palestras e, portanto, fazer o seu processo de introspecção e de amadurecimento interior e aproveitar desse benefício espiritual. E, à medida do possível, associar isto com a homeopatia dentro daquilo que a realidade social permita, não é? Não dá para... Não creio que vai ser uma coisa que tão cedo vai se tornar habitual dentro do sistema de saúde, porque há uma resistência muito grande, já que a homeopatia não pode ser testada em laboratório. Não tem matéria para ser quantificada pelos mesmos métodos científicos. Ela tem uma questão filosófica, lógica e tem efeitos clínicos inquestionáveis. E é por isso que é reconhecida como medicina em vários países. No entanto, ela não pode ser levada para o laboratório e testada da mesma maneira. Se for nas baixas diluições, tem matéria, mas elas não atuam da mesma maneira, com a mesma intensidade que uma medicação alopática para ser estudada da mesma forma. E é por isso que os científicos vivem provocando para que haja uma prova científica da homeopatia, mas a prova científica não é por esse caminho do empirismo de laboratório, e sim da prática clínica do dia a dia, né? O que já foi demonstrado, por exemplo, no Brasil. No Brasil, se utilizou medicação homeopática para prevenir contra a dengue, uma doença que é causada por... Oi? Transmitida pelo mosquito. Ela é transmitida pelo mosquito e ela causa muitos sintomas, como, por exemplo, febre, diarreia, dores musculares, mal-estar, dor de cabeça. Se fez uma prevenção com medicamento homeopático, dando os medicamentos homeopáticos semelhantes, que já colocaram o corpo naquela via de reequilíbrio, e se diminuiu a epidemia de dengue naquela região em 85%. Isso no estado de São Paulo, de tal maneira que outras prefeituras do Brasil começaram a incentivar. Por exemplo, eu, quando trabalhava para o sistema público lá brasileiro, nós utilizamos homeopatia na prevenção ofertado pela prefeitura. Agora, nenhuma empresa ganha com isso. Ninguém ganha dinheiro com isso. A homeopatia não dá lucro. Então ela não é interessante. Que nunca vai funcionar. Porque ela é contra o sistema capitalista. Ok? So you mentioned that we get sick from thinking, acting, and speaking. With bad thinking and asking and speaking. Yeah. Besides, what was the other thing that causes? Besides the material causes. Yeah. So also, it's safe to say that if we eat the food with agrotoxin, Yes. all those things, Yes, for sure. that's also a vial for getting sick. So supposedly you get rid of all of that. Is it safe to say that you can have almost 100% healthy life and just Nowadays, sick on it? Yes. I don't really think so. Why not? Because you mentioned all the ways Yeah. to get sick. What else is left? Ele Take care of all of that. Yeah. The air you breathe. I'm gonna tell you why. Okay. Ele perguntou se nós temos como viver uma vida 100% saudável hoje em dia, sem as substâncias físicas que nos agridem e sem a coisa. E eu falei que eu não acredito nisso, né? Eu acredito que nós podemos ter uma vida saudável. 100% saudável, não. Porque nós estamos submetidos a múltiplos estressores ambientais. Situações do dia a dia,
O tráfego, a convivência diária, a violência urbana, a poluição urbana, que são estressores naturais e que são depressores do sistema imunológico. Nós estamos submetidos a substâncias sem que nós tenhamos conhecimento. Na água que ingerimos. Se uma pessoa conseguisse se isolar de tudo isso, viver no campo, plantasse todas as suas coisas, respirasse o ar e não convivesse com o resto da sociedade, sim, ela poderia. Mas aí nós vamos discutir se isso é vida. Isso não é saudável. E o espírito no progresso. Existem, na verdade, isso é uma escolha. As pessoas podem viver assim. Existem comunidades que fazem isso. E nós respeitamos isso. Isso não é saudável para mim, né? E eu não daria conta disso. Mas tem pessoas que vivem assim. Mas você teria que se isolar completamente da sociedade para viver isso. Na nossa cidade, nós podemos tentar os produtos orgânicos, que não tem tanto agrotóxico, ou às vezes sem agrotóxico nenhum, que não são os produtos transgêneros, né? E transgênicos. Transgêneros é ótimo. Transgênicos. Isso é porque eu estou pesquisando a transexualidade para escrever sobre ela. Tá na mente. Que não sejam os produtos transgênicos, que não estejam submetidos a um processo de venda que te retire a qualidade, que desvitalize, né? Isso são coisas que nós temos que tomar cuidado. Escolher os alimentos que estão mais cheios de fluido vital, os ambientes em que nós tentamos recarregar as nossas energias e a nossa vida, né? Os relacionamentos, os hábitos, o estilo de vida, tudo isso é muito importante. No, but that's what I meant. I mean, nothing is 100%. Yeah. If you go Yeah. that direction, more Nós regulamos o nível de saúde que temos, física e espiritual também, né? Yeah. So if we isolate ourselves, No, I didn't mean isolated. I meant you might be just saving be your in body, but you're charge, not saving the spirit. in charge of what you put in your body and your mind. Yeah. Rather than isolate. Mas existem coisas que nós podemos fazer para nos preservar da doença. Para a profilaxia. Primeiro, o Espiritismo nos propõe o autoconhecimento. Conhecer a nós mesmos para saber os padrões de pensamento, de sentimento e de atitude que temos. Sintonia com o bem. É o fora da caridade não há salvação. Através do amor ao semelhante, nós nos sintonizamos com o bem e, portanto, passamos a receber o que é bom e a vibrar o que é bom. Isso é a postura que mantém a saúde. Nós podemos meditar e orar, que é a nossa sintonia com os planos superiores, que nos reabastece. Aliás, eu particularmente penso que sem meditação e sem oração não dá para viver saudável. Mesmo que seja a meditação e a oração da vida diária, da sintonia com Deus na prática. Porque tem pessoas que não são religiosas. Mas, assim, para mim hoje, a meditação e a oração são como alimentos orgânicos, necessários. O corpo físico pede. Nós podemos selecionar os produtos que utilizamos, podemos selecionar os hábitos que temos, os lugares que frequentamos, as pessoas com as quais convivemos. Que assistimos, que damos ajuda, que permitimos entrar na nossa vida. Isso tudo chama-se vigilância. Né? Jesus foi muito claro quando ele disse, vigiai e orai. Estar claro o que é que mantém a nossa saúde. E orar para estar em sintonia com as fontes superiores. Ok? E quando ele diz, o mal não é o que Entra pela boca. o homem é o que sai. Na questão da alimentação, na questão desses fluidos, né? Você falou uma coisa importante. Você falou que não está não está nem na alopatia, Nem na homeopatia. está exatamente no que eu acredito, está? No espírito, é. Íntima das nossas ações que vão permear que o nosso crescimento, nossa evolução se proceda. E como você vê a questão da alimentação, nesse caso, me reportando à fala de Jesus, que existe justamente por isso, né? Por causa do... Jesus dava atenção apenas ao que era importante e essencial. E essencial para o ser humano naquela época e ainda hoje é compreender que o que vem da alma e do coração é 1000 vezes
superior e mais importante do que aquilo que vem de fora. Entende? Então, não é que com isso Jesus desconsiderava, ele estava apenas focando no essencial, como ele fez em toda a vida dele. E realmente, as matrizes do pensamento e do sentimento que geram as correntes de força que sustentam as células físicas são a base fundamental e primordial para a saúde. Muito mais do que as substâncias que nós ingerimos. Mas as substâncias que ingerimos Também são importantes. Esse alimento de açúcar e farinha, hoje as pessoas dão coisas riquíssimas em minerais, é diferente. Sim, altera. Altera o humor, né? Altera a percepção do corpo, altera o corpo sim, sem dúvida. Mas nós não temos que excluir, as coisas não competem entre si. Aqui é mais, é i, não é mas. Não é ou isto ou aquilo. Tudo atua como uma mesma realidade. Tudo está integrado, desde o físico até agora. Por quê? Porque tudo é expressão do livre-arbítrio do espírito. Nós escolhemos o que a gente come, não escolhemos? Então a gente escolhe o que atua sobre nós. Né? I have a question about food allergy. Like today I see more and more people with tons of food allergies. Is that from the spiritual or that is for the environment? And can we cure with homeopathy? Ela perguntou se as alergias alimentares, que está aumentando muito hoje em dia, vêm do espírito ou é do hábito. Os dois. Vem muito das substâncias que estão sendo utilizadas largamente na indústria e que a gente está começando a ficar mais sensível. Mas André Luiz explica no livro Evolução em Dois Mundos que ninguém fica sensível a uma substância por acaso. Fica sensível a uma substância de acordo com a zona de predisposição que existe no perispírito. Então, as questões morais e a nossa forma de comportamento produz a predisposição perispiritual que controla o sistema imunológico. Sobretudo, o duplo etérico está diretamente ligado ao sistema imunológico. Então, tudo que afeta o duplo etérico afeta diretamente o sistema imunológico. É por isso que hoje a homeopatia é reconhecidamente um dos melhores tratamentos para alergias. Porque atua diretamente na questão vital, né? Então, sim, as substâncias que nós utilizamos nos sensibilizam, mas essa sensibilização não é ao acaso nem vitimista. Ela é na dependência de necessidades simbólicas internas, de zonas de predisposição, de movimentos de drenagem do corpo espiritual do espírito. Então, André Luiz fala a respeito da imunologia perfeita no livro Evolução em Dois Mundos. Ele encerra o livro com um ensino a respeito da imunologia perfeita. E ele fala que a imunologia perfeita é a nossa ressintonização com o amor, que produz o reequilíbrio completo do corpo espiritual e a dessensibilização do corpo físico nas suas respostas. Even like like peanuts, like some people just smelling can die from it. Toda reação do corpo está também na dependência do espírito. Embora o corpo seja uma máquina que fique condicionado, e aí as reações condicionadas podem ser graves, levando inclusive à morte, né? No caso de uma alergia que feche, por exemplo, a glote, mas isso só acontece no corpo em decorrência de um conteúdo mais profundo, que é a zona de predisposição. Seja um conteúdo que está sendo drenado, seja uma zona simbólica que está sendo permanentemente mantida suscetível pela postura mental e emocional. So the homeopathy can cure even that type of allergy. A homeopatia não pode. A homeopatia cannot cure anything. Yeah, can. What we call cure in homeopathy theory is just the rebalance of the vital energy. But cure in a deep sense means the reorganization of the spirit. When we synchronize our spirit, our mind, and our thoughts with the law. That means cure in a deep sense. Okay? That's why the spirit Joseph Gleb says that health is the real connection between creature, creator, and the disease, the opposite, the momentary opposite of that. Okay? Yes. Pelo que eu entendi, a homeopatia não tem
não é palpável, né? É algo que... É palpável, não é ponderável. Exato. Não pode ser pesado, mas pode ser sentido, pode. Mas então por que tratar a homeopatia apenas como se fosse uma medicina e não como uma dieta homeopática? Porque não é. Uma culinária homeopática? Não. Presta atenção. Homeopatia é uma ciência médica. Ela tem uma teoria a respeito do processo do adoecimento, uma ideia a respeito do medicamento e da atuação desse medicamento, reorganizando o organismo e trazendo de volta a saúde. Isso é da área da saúde. Isso não é de uma dieta apenas. O nível da filosofia homeopática é muito mais profundo do que simplesmente fazer uma suplementação de algo que está em falta. Certo, mas por que não criar uma alimentação homeopática? Não só apenas... Não existe uma alimentação homeopática porque a homeopatia é baseada na lei de semelhança daquele tratamento, mas existe uma alimentação que é compatível com o indivíduo. Então, cada indivíduo, com cada organismo, tem uma sensibilidade a uma determinada qualidade de alimentação. Né? Algumas pessoas precisam de uma alimentação mais pesada, outras precisam de uma alimentação mais leve, umas são carnívoras, outras são vegetarianas naturalmente, né? Umas precisam de mais carboidrato, outras de menos, outras de mais proteína. Então, existem formas de você adequar esta dieta de acordo com o tipo do indivíduo. Exato, se for no caso um atleta. Sim, tem a sua dieta específica. Mas poderia ser feito uma alimentação homeopática para... Não, forget about diet, ok? Homeopatia não é dieta. Não tem como. Se você fala dieta homeopática, eu penso numa alimentação com medicação homeopática. Entende? Que esteja ali algum medicamento homeopático, porque é ele que vai atuar por lei de semelhança. Isso não existe. A gente não bota. 3 abelhas por dia. Não. You explain and clarify about acquired illnesses and damages that homeopathy cannot actually act on those. My question is about actually the acquired infectious diseases like bacterial or viral. How does that work? Is there any effect that homeopathy can go through it? Yeah, for sure. Ele perguntou a respeito de doenças bacterianas, como que a homeopatia pode atuar, né? A homeopatia não atua nas bactérias. A homeopatia atua naquilo que as bactérias atuam. Ou seja, na predisposição orgânica celular. Uma bactéria, explica André Luiz em o livro Evolução em Dois Mundos, uma bactéria não se desenvolve ao acaso em uma zona do organismo. Ela se desenvolve sobre uma zona de predisposição energética e vital. Então, a base aonde a infecção atua é o desequilíbrio vital e espiritual que está ali por detrás. Desde uma simples gripe, que é uma atuação virótica, não é bacteriana, até uma sinusite, uma infecção mais complexa. Aquilo acontece dentro de um contexto, de um sentido, de um significado para a vida do indivíduo. Muitas vezes difícil de compreender, sobretudo sozinho, porque nós não temos uma atenção tão grande a nosso sistema de causa e consequência do nosso comportamento. E também não estamos tão conscientes daquilo que nós fazemos e escolhemos no dia a dia. Então, às vezes, as coisas acontecem sem que a gente perceba aquela postura que eu adotei a semana inteira causou agora, né? Mas todos os sintomas do corpo podem ser lidos em uma função simbólica, dentro da psicologia também. A homeopatia atua no terreno, aonde as bactérias desenvolvem. Então, a homeopatia tem medicamentos que tratam sintomas muito profundos e muito graves do organismo. Infecções. Esses dias mesmo eu recebi uma paciente que tem vários furúnculos, que são aquelas doenças de pele bacteriana, que dão como se fossem abscessos. Ela tem isto há anos, trata com antibiótico contínuo, sem conseguir solução, há muitos e muitos anos, resolveu com uma dose de medicamento homeopático. Por quê? Porque o foco não é as bactérias, é o temperamento dela, é o organismo vital dela que permite aquele monte de vulcão explodir, que é um vulcão explodindo.
Entende? Então, se nós não tratamos este terreno e apenas suprimimos sintomas, nós tampamos aqui, outro vulcão explode em outro campo. Então, a homeopatia trata o que está por detrás. Certo? E com relação à ansiedade... English? Regarding the anxiety and depression, so the homeopathy to treat it will make the person feel more anxious and more depressed before it gets bad. And that's the worst part of it. Yeah. Ela perguntou se a ansiedade e a depressão no tratamento homeopático, se a pessoa vai ficar mais ansiosa e mais deprimida em um primeiro momento. Sim, fica. Mas esse primeiro momento costuma ser muito rápido. Porque o homeopata, e aí entra a função médica do homeopata, né? Não apenas saber escolher o medicamento, mas saber também escolher a dosagem e como administrar. Escolhe a dosagem e a forma de administrar que cause a menor agravação possível. Porque isso a gente pode regular. E aí, então, o indivíduo pode experienciar. Mas, em geral, por exemplo, eu vejo uma gravação de 24 horas, às vezes de algumas horas apenas. Não é uma coisa que dura... Mas eu, particularmente, aviso os meus pacientes a respeito disso. Muitos homeopatas não gostam de avisar, porque aí os pacientes podem desistir de tomar o medicamento. Não é? Mas eu aviso. Né? Principalmente se são coisas graves como a depressão, síndrome do pânico, porque se o paciente tem uma crise de pânico, então ele fala, piorei com esse remédio em vez de melhorar. Se você avisa, olha, você pode ter uma crise, essa crise vai ser breve, vai ser rápida, né? Já se prepare para isso. O paciente pode viver aquilo de uma forma tranquila. The last one. The question that I have is homeopathic medicine effective in treating autism or diabetes or these types of illnesses? Yeah. It's not working, this? Okay. This is a very good question. I'll try to answer in English, okay? This is a very good question because we can treat the symptoms of autism and the symptoms of diabetes with homeopathy, but we cannot cure it. Because autism is a deep mental process which is strictly linked to the past of the spirit, who activates the genes who are strictly linked to that kind of mental symptoms or signs. This means it's a very deep infirmity. So in order to cure this, only with reincarnation. And the process of autism is already the treatment, as the same with schizophrenia and so on. But as the autist person has violent behavior, it's aggressive or so on, we can kind of regulate it with homeopathy because we have many drugs that act in this kind of expressions. So homeopathy can rebalance in some sense in order to allow them to have a better life, a better quality of life. With diabetes happens the same. We cannot give insulin to the body, but for example, for those who have diabetes type 2, we can help the body to react to the insulin. Because what happens in diabetes type 2 is that the body has a kind of reaction against the use of diabetes. Or the cell cannot get in the insulin to use it, or has other problems in the process of interaction between the insulin and cells. So we cannot give insulin to the body with homeopathy, but we can act in cells, acting in the field, and the cell become more responsible and improve its response, yes, to the insulin, you know? That's what's happened. Yeah. Have you heard of genetically monitored foods now? What they're doing to the food in this country? Genetically changed. Modified. Yes, the transgenics. Yeah. And they refuse to put it on labels on foods. So we really don't know what. And from what my understanding is that they're putting in
insecticides inside the seeds, and we're ingesting Of the that generic. inside the seeds. inside the seeds. Yes, I don't know if it is exactly insecticides that guides the process of activating or deactivating genes. I went to a Yes, with these people. yes, but if it is, it's a problem. Yeah, Yeah. because they put it inside the seeds so that. well, Yeah, for sure we should. It produces more. That is not. Yeah. But they're putting insecticide inside. For sure we should look for more organic foods Of course, that's in order to have a better health. sure. Yeah. This is But not- this is very difficult, you know. Yeah, and It's- expensive here. yes. It's really very expensive. expensive. Yeah. It's our nowadays struggle. We need to fight against the. They're not labeling it, so you don't know the effects of it. Yeah. They refuse to label it. Yeah, it's the capitalism and all this process. Yeah. Okay. So I'll be available to talk with you as long as you want, and I'm very thankful for this kind of invitation, and I hope to join you again